Olá, meus amigos, nós estamos iniciando o programa Luz do Evangelho, eu e meu querido irmão Navarro, estudando o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que Emmanuel coloca como título Serve e Confia. Ele está baseando numa colocação de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, quando o Paulo disse assim, que Deus é fiel naquilo que nós fomos chamados. Ou seja, Deus nos chama à razão, nos dá a oportunidade de crescer, de progredir, de melhorar, e Ele é fiel, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quer dizer, nunca vai faltar da parte de Deus a sua fidelidade à nossa proposta. Agora, precisamos entender que nós somos chamados por Deus. Ele nos chamou, nos valorizou, faz questão de nós, dá-nos a oportunidade de crescer, de progredir, de melhorar. Agora, o que acontece é que a gente começa a arrumar desculpa para não levar a efeito aquilo que foi programado para nós. Quantas pessoas que começam um trabalho dizem, eu não tenho competência, isso aí não é para mim, eu sou tão pequenininho, e vai arrumando desculpa. Chega lá na frente, às vezes até resolve crescer um pouquinho, não se sentindo tão pequeno, assume o trabalho. Mas vem a dificuldade, todo trabalho tem dificuldade, qual seja, e tem aquelas frentes de trabalho muito difíceis, tem outras mais fáceis. Mas quando fica muito difícil, não, realmente eu não tenho condição, abandona. E aí que o Emmanuel vai tecer algumas considerações, falando da importância da nossa fidelidade a Deus na consecução do trabalho, uma vez que Deus está esperando isso de nós com toda a vontade de nos auxiliar, com todas as condições de nos auxiliar. Porque ele não vai exigir de onde não se pode tirar, coisa que o Navarro agora vai dar continuidade explicando para nós. É muito interessante, bom, cumprimentando os amigos, né? A gente se entusiasma aqui com aquilo que o Dr. Aguinaldo vai falar, é um prazer estarmos juntos aqui, meus amigos. Mas é muito interessante nós analisarmos o quanto a gente valoriza a nossa própria fragilidade. Isso não foi feito para mim, isso aí não é para agora, isso aí é para depois. A gente sequer imagina que nós viemos aqui para progredir, que nós viemos aqui para crescer espiritualmente. E a gente acaba cobrando e acusando as pessoas por não permitirem que a gente cresça. Mas como é que a gente vai crescer se a gente não experimenta as coisas como elas são? Se a gente não convive com as pessoas, se a gente não convive com as situações? Tudo o que nós já conseguimos aqui, a humanidade, né, de progresso, de bem-estar, de qualidade de vida, é em função de estarmos fugindo dos sofrimentos, em função de estarmos fugindo daquilo que não é bom para nós. Então, os acontecimentos da vida são previstos pela providência divina de acordo com a nossa necessidade evolutiva, mas também de acordo com a nossa capacidade. Nós é que achamos que abrir mão é uma opção, porque nós ainda sequer sabemos quais são os nossos próprios valores e não sabemos, inclusive, o poder da responsabilidade que nós temos, né? Então, nós que viemos para esse mundo já bastante avançado, né? Porque é só observar alguns planetas, alguns países no nosso planeta, que a situação é muito crítica, primitiva ainda. Nós já estamos numa condição muito melhor. E, claro, se estamos numa condição muito melhor, nós temos que produzir na mesma essência, na mesma frequência. Por quê? Porque nós nos propusemos a utilizar da vida que nós estamos um avanço, uma conquista no progresso espiritual. Então, cada vez que a gente abre mão do exercício da perseverança, do exercício da busca por uma solução, nós estamos atrasando o nosso espírito. Porque, convenhamos, quando tudo está bom, quando tudo está alegre, quando tudo está fácil, a gente não exercita a boa vontade, a gente não exercita a inteligência, não exercita a prudência, não exercita
a intenção no bem. Quando que as coisas acontecem chamando a gente para renovação? Quando contraria um pouco aquele estado de dormência espiritual. Às vezes a gente tem a facilidade material, a gente tem a tranquilidade material, mas espiritualmente nós estamos acomodados. E nós viemos aqui para esse mundo para evoluirmos moralmente, espiritualmente, porque tudo aquilo que a gente vive aqui é para a necessária evolução do espírito. Então não dá para ficar desistindo das coisas, não dá para ficar desistindo das pessoas, desistindo dos trabalhos, desistindo das inclinações positivas que a gente precisa buscar só porque está difícil, pois a tarefa é dada segundo a nossa própria condição, porque Deus não castiga. Deus dá para nós as possibilidades de acordo com as nossas condições existenciais. E isso a gente precisa confiar, porque se está acontecendo e Deus está vendo, está acontecendo justamente porque nós temos competência para isso. Mas nós precisamos prestar atenção num outro detalhe. Quando o espírito planeja a sua existência, um outro espírito, pelo menos um, vai fazer um acordo com ele e com a bondade divina em permanecendo conosco. Então nós somos ajudados o tempo todo por espírito ou por espíritos para que nós possamos vencer. Mas ainda assim aqui na Terra nós às vezes optamos pelo desânimo sem sequer buscar informações e experiência de outros que caminham conosco. E quanta gente ao nosso redor pode nos ajudar a nos desvincular das dificuldades, dos problemas, a aprender. Então a vida de relação reclama de nós outros atitudes, mas ao mesmo tempo tem possibilidade de nos auxiliar com esclarecimento e com ajuda. Mas levando em consideração a existência dos espíritos, muitos deles estão junto conosco num tratado que foi feito antes de reencarnarmos para que a gente possa levar a efeito o planejamento que nós traçamos. Então nós temos condições de vencer as dificuldades da vida. Se formos infantis e abandonarmos, nós estaremos atrasando mais e mais o nosso próprio crescimento. Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Ele deixou muito claro sobre esse assunto. Aquele que perseverar até o fim, não é fim de tempo, é de finalidade, será salvo. Quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas. Porque geralmente na segunda, na terceira milha é que nós vamos resolver nosso problema, não é na primeira milha. Se desistir muito cedo é complicado. E o Navarro estava falando sobre a programação reencarnatória. Quando a gente está no plano espiritual e sente na íntegra que nós precisamos evoluir muito e sempre, a gente pleiteia, suplica uma encarnação. Tem gente que diz assim, eu não pedi para nascer. Realmente, você não pediu, você suplicou para nascer. E aí então você vai fazer sua programação. E essa programação é muito criteriosa. Quando a gente percebe que o tempo aqui é muito curto e que a gente pode resolver muitos problemas que nós não resolvemos lá atrás, em outras existências reencarnatórias, a gente chega ao extremo de pedir uma reencarnação muito difícil. Que o Kardec até colocou reencarnações aparentemente acima da nossa competência. Uma vez que Jesus disse que o fardo nunca é além do ombro. Por quê? Quando a gente vai programar e a gente pede para viver uma vida muito complicada, para a gente crescer, progredir muito rapidamente, a espiritualidade analisando vai dizer assim, não, calma, calma. Vamos diminuir um pouco esse compromisso porque você não tem condição de levar isso a efeito. Vamos tirar algumas coisinhas aqui. Agora, isso aqui você pode, apesar de ser uma reencarnação difícil. E eles hipotecam solidariedade e vêm ajudar, conforme o Navarro colocou. Só que chegando aqui, a coisa vai complicando. O próprio Chico Xavier, uma certa vez, um amigo chegou para ele e falou assim, Chico, você que está em contato com os espíritos, pede para eles aliviar um pouco a minha vida, está muito complicada, Chico. E aí o Emmanuel, que estava do lado, falou, Chico, fala para ele, para esse seu amigo,
que essa encarnação difícil foi ele que pediu. E nós avalizamos. Agora, eu creio que se ele pedir a Deus para dar uma amenizada, eu até acho que Deus vai conceder isso. Mas diga para ele que essa nova determinação, essa nova busca, nós não vamos avalizar. Isso é por conta dele. Aí ele pensando assim, falou, não, então deixa a coisa acontecer, eu prefiro a ajuda dos espíritos com a dificuldade do que facilidade sem eles. Então é mais ou menos assim, a gente vem, pede uma reencarnação difícil, que a gente quer acelerar o processo, chega aqui, a gente acha, essa cruz está além do meu ombro. Olha, foi programado. O plano espiritual não deixa a gente assumir aquilo que a gente não possa, por isso que o fardo não é além do ombro. E como diz o Emmanuel, Deus não espera que a laranjeira jovem dê frutos. E nem vai colocar uma criança na universidade. Deus tem o seu programa. Vai esperar que a laranjeira cresça, um dia ela vai dar laranja, porque é delicioso esse fruto, e vamos dizer assim, puxa, que bênção, mas a laranjeira teve que crescer. E Deus entende e não vai esperar que ela dê fruto antes da hora. A criança é a mesma coisa, ela poderá ir para a universidade, sim, mas vai ter que galgar com as dificuldades, com as lutas, com o seu trabalho, não é de graça também, e vai chegar na universidade. Então, por isso é que Jesus colocou para nós, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Nós todos estamos aqui, entre aspas, com pequenas causas. As grandes não temos ainda bagagem para isso. Um dia, certamente, teremos essa condição espiritual, mas por hora não. Agora, pega uma dificuldadezinha e diz, meu Deus, não aguento. Joga a cruz no chão. Lá na frente tem que atravessar um abismo, falta a cruz. Aí tem que voltar, pegar a cruz, chegar lá, colocar no abismo e passar em cima dela para passar para o outro lado. É mais ou menos o que acontece conosco. Então o Emmanuel está chamando a atenção para a gente não desistir. Continuar lutando, batalhando por aquilo que nós programamos, que é a finalidade. Perseverar na finalidade, servindo e amando, compreendendo e aprendendo. É assim que nós vamos evoluir. A vida sem dificuldade é muito complicada, não nos traz benefícios. O próprio Og Mandino, num livro lindo, maravilhoso, chamado O Maior Milagre do Mundo, ele fala assim, medíocre é o trabalhador que trabalha pelo seu salário. Quer dizer, nós não temos que ficar só naquele programinha que nós fizemos, maneirinho, leve, não. E aí vem outra pergunta que o Kardec fez, mas nós temos condição de aqui encarnados refazer o programa? Lógico que tem. Às vezes nós chegando aqui, pegamos, vamos dizer assim, o entendimento que a gente deva fazer algo mais e a gente vai ao mundo espiritual, depois que a gente dorme, a gente chega lá e vamos consultar os nossos mentores. Escuta, estou pensando fazer isso que não estava no meu programa, é uma coisa assim, um pouco mais difícil, o que vocês acham? Não, tudo bem, você já se aparatou bem, dá para você levar? Às vezes nós pedimos um programa mais complicado do que aquele que nós fizemos no plano espiritual. Isso também é possível e a espiritualidade ajuda. Então, desistir significa um ato meio de fraqueza, de imprudência, de irresponsabilidade. Porque a vida aqui, como disse Jesus, não é fácil. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É o que nos falta às vezes, é o ânimo para a gente levar adiante. E Deus sempre vai nos assessorar. Qual seja a nossa dificuldade, nunca nós vamos estar sozinhos. E essa é uma compreensão que a gente precisa incrustar na nossa consciência o mais rápido possível. E não há uma forma melhor do que estudarmos os princípios da doutrina espírita. Quando o Senhor Jesus diz que vai enviar um outro Consolador, e percebamos, Consolador é aquele que nos ajuda a vivenciar o sofrimento, dando continuidade à vida produtiva. Ele consola, né?
No mundo tereis aflições, como disse o doutor Aguinaldo. Então nós temos necessariamente aflições que são correspondentes às nossas condições espirituais, às nossas condições existenciais. Nós precisamos disso. Então ele vai dizer que o Consolador nos esclareceria sobre todas as coisas e nos fazendo lembrar das coisas que ele diz. O que isso significa para nós outros, meus amigos, nesse momento? Que o conhecimento faz com que a gente se situe na real situação em que estamos inseridos. Nós somos espíritos em evolução, estamos num mundo de prova e expiação, nós já fomos muito piores do que nós somos hoje, mas nós precisamos ser melhores para sermos mais felizes. Então, no momento em que nós estamos, nós temos o nosso processo evolutivo consciente de acordo com aquele programa reencarnatório que nós traçamos. Então, não adianta perguntar, por exemplo, o que é que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? O que será que eu prometi para essa pessoa na outra existência para agora ela estar aqui? Nós não temos que ficar olhando para o passado, nós temos que estar olhando para aquilo que acontece hoje. Por quê? É a partir de hoje que nós construímos o novo futuro. Nesse sentido, dirá o Senhor Jesus, a cada um é dado segundo as suas obras. Então, se eu permanecer estacionado, desanimado e mais, ninguém faz, por que eu tenho que fazer? Fulano tem de tudo e não faz porque eu que não tenho nada tenho que fazer. Cada um de nós é vamos dizer assim, uma inteligência ímpar na condição criadora de Deus. Por quê? Porque cada um de nós representa para ele o que há de necessário para a condução de toda a sua obra. Então, quando o Senhor Jesus diz que a cada um é dado segundo as suas obras, ele está transferindo para nós, ou nos alertando da responsabilidade que nós temos de desenvolver o entendimento. E o entendimento não se desenvolve se a gente não saber como as coisas são. A doutrina espírita, quando nós lemos os seus princípios e quando a gente lê os livros aí que trazem experiências mil através dos romances, das orientações, em especial a obra de André Luiz, que vem mostrar os acontecimentos da vida e as consequências que são sempre fruto de escolhas, quando nós observamos isso, a gente percebe que nós estamos perdendo tempo porque não conhecemos a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Ou seja, libertará a gente da gente mesmo. Então é muito importante que a gente se entregue a um processo de avaliação do nosso comportamento, mas já não mais querendo esperar o que os outros teriam que oferecer, mas o que é que nós temos para oferecer, ou o que será que eu prometi no mundo espiritual para mim mesmo, para essa existência. Porque todos nós, quando planejamos a nossa existência, afinal de contas, o Senhor Jesus disse para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde Ele quer. Nós escolhemos a vida que nós estamos vivendo. E os benfeitores espirituais, amorosamente, caritativamente, trabalharam para que isso acontecesse, para que nós mudássemos o jeito de ser. Então eu não posso mais nem desanimar e nem acusar que eu não consigo progredir porque os outros não deixam. Não, os outros são instrumentos de Deus num contexto reencarnatório meu, de acordo com a minha própria condição, a minha natureza atual. Precisamos enfrentar os problemas e sermos perfectíveis, buscarmos a perfeição, para que nós consigamos até mesmo nos livrar daquilo que a gente está reclamando agora. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Nós recebemos a bênção da reencarnação com determinadas pessoas, com determinadas circunstâncias, com determinado poder social. E o que temos feito com isso? Nós vamos ter que prestar conta disso quando voltarmos ao mundo espiritual. E é preciso pensar nisso. A nossa felicidade, via de regra, é buscada no sentido de a gente atender às nossas necessidades prementes. Eu tendo todos os meus desejos satisfeitos, eu estou feliz. Os espíritos superiores, eles ficam felizes quando eles ajudam as pessoas a serem felizes. Então, também nós precisamos entender que se Deus é fiel a nós, nós precisamos ser fiel a Deus. É uma troca.
Não dá para Deus ser fiel a nós e nós não sermos fiéis a Ele. Aí fica uma coisa, vamos dizer assim, só numa determinada direção. E a vida é de mão dupla, a gente vai e volta. A vida é uma troca, é um feedback. Então, quando o Cristo disse para os seus discípulos quem deveria ser fiel a Deus, foi quando os discípulos questionaram, mas Senhor, mas como é que ele vai ser fiel a Deus se eu estou doente, não estou dando conta nem de atender a mim mesmo? Como é que eu vou ser fiel a Deus? Aí Jesus disse para o discípulo, ó, se você tem condição física, faça alguma coisa, mas se você está doente e não pode fazer nada, pelo menos você dando demonstração da aceitação da sua doença na resignação, você também vai lecionar para algumas pessoas em dificuldades que você, sendo resignado, eles também podem ser resignados. Isso é uma forma de fidelidade a Deus. Ou seja, sem reclamar, de uma maneira abnegada, você aceitar a sua vida, dando uma lição. A Joana de Ângeles tem uma colocação muito interessante, mentora do Divaldo. Ela fala assim, as aparentes expiações nem sempre o são. Muitas das vezes é uma prova que nós pedimos para lecionarmos a resignação. Então, às vezes a gente pensa, está sofrendo porque foi uma pessoa horrível do passado. Não. Às vezes a pessoa pede o sofrimento para lecionar a resignação, para a gente entender. Meu Deus, estou reclamando por pouca coisa, o fulano está numa situação dessa e está aceitando de boa. Então, a maneira da gente ser fiel a Deus é aceitar a nossa vida e ainda agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem colocado para nós. Porque em termos positivos, Deus dá mais do que nós merecemos. Em termos negativos, Deus dá muito menos do que nós teríamos que passar. Então, daí o Francisco de Assis dizer, mantenhamos a alegria de viver, mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Deus é fiel? Lógico. Agora, nós estamos sendo fiéis a Deus no cumprimento das nossas tarefas? Via de regra, a pessoa, ao invés de agradecer, está reclamando. Reclama disso, reclama daquilo. Muito raramente ela vai dizendo, nossa, que bênção, minha vida está maravilhosa, que bom. Não, a pessoa está sempre reclamando, achando que está faltando alguma coisa e que Deus não está sendo maravilhoso, não está sendo benéfico, não está sendo legal, está reclamando. E se a gente tiver que reclamar ainda, é de nós mesmos, porque nós estamos na Terra com a tarefa que nós pedimos, para crescermos, progredirmos espiritualmente. E ainda, essa pergunta o Kardec fez, todos têm que passar pela reencarnação? Sim, tem. A reencarnação é uma lei natural. Ah, mas que adianta então a gente fazer o bem se a gente tem que reencarnar? Aí o benfeitor vai dizer, encurta as reencarnações. Se teríamos que ter 100 reencarnações para resolver um problema, podemos ter 2, 3 e já está resolvido. Por isso é que a gente tem que estar se alinhando com a proposta divina. E a proposta é crística. Atender a solicitação deles. E com isso nós vamos minimizar nossa dor, nosso sofrimento, vamos encurtar o tempo de reencarnação nesses planetas mais inferiores, como no caso estão na Terra, que é de expiação e provas, para estarmos um dia mais rapidamente no planeta de regeneração, no mundo feliz, mas isso depende do nosso comportamento frente aos desafios que nos são apresentados. Por isso é que a gente tem que ser determinado, perseverante, que é uma determinação do Cristo. Abnegação e devotamento são as duas palavras-chave para a gente estar aproveitando bem a reencarnação. Ou seja, aceitar a vida e nos dedicarmos, não claudicarmos, porque quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Ah, não aguento essa vida. E quantos infelizes não tiram a própria vida achando que vai resolver o problema? Muito pelo contrário, vai complicar muito a sua próxima existência. Então tem que perseverar na finalidade que nós mesmos determinamos. Nós precisamos pensar em como nós estamos lidando com as coisas. A doutrina espírita nos estabelece. Valeria a pena aqui, meus amigos, lembrar da passagem A Melancolia, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos maiores capítulos de todo o Evangelho, porque diz respeito aos sofredores aqui na Terra.
Em A Melancolia, François de Geneve vai dizer que às vezes a gente quer fugir da vida porque a gente não está dando conta ou pensa que não dá conta daquilo que estamos passando, mas é uma necessidade do espírito. E ali a entidade espiritual vai dizer que a gente precisaria começar a ser útil dentro de casa, que é a nossa primeira missão para que a gente possa crescer. O que é que a gente pode aprender com isso? Se nós temos que ser úteis dentro de casa, nós também precisamos ser úteis fora de casa, porque além da família consanguínea que nós estamos, existirá a família social que nos recebeu aqui para benefício nosso mesmo. Então, ao invés de reclamarmos o que estamos passando ou o que deveríamos fazer, nós precisamos pensar que tem muita gente fazendo para que nós estejamos aqui. E a gente precisa aprender a devolver isso. Então, é uma questão de devolução para aquilo que nós já vimos recebendo de longa data. Dar em função daquilo que nós estamos recebendo. Pensemos nisso. E vamos encerrando aqui mais esse estudo, convidando os caros amigos para a próxima oportunidade. Um abraço a todos e muita paz.